Se eu tivesse passado reto naquela estrada, minha patroa teria morrido amarrada e a filha dela não estaria viva hoje. Eu vi o perigo de perto e tive que escolher entre seguir meu caminho ou agir. Essa história vai te arrepiar. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem silêncios que a gente conhece. O silêncio do fim de tarde, quando o sol começa a baixar e o calor afrouxa. O silêncio da madrugada, quando até os cachorros param de latir. O silêncio da casa vazia, quando a gente chega e sabe que não tem ninguém esperando. Esses silêncios eu conhecia bem. Eram velhos companheiros meus, moravam comigo desde que Maria partiu. Faziam parte da rotina, como o café requentado da manhã e o cigarro de palha fumado sozinho no batente da porta. Mas o silêncio daquela tarde era diferente. Era um silêncio errado, pesado, do tipo que faz o peito apertar sem motivo aparente. Um silêncio que não pertencia àquele pedaço de mundo. Eu vinha pela estrada de terra, montado no meu burro preto, o Trovão, com o Canela, meu cachorro Caramelo, caminhando grudado na minha perna como sempre fazia. A poeira subia devagar dos cascos do animal, vermelha e fina, grudando na minha calça rasgada e na camisa encharcada de suor. O sol já começava a descer no horizonte, mas o calor ainda castigava, daquele jeito que só quem vive no sertão conhece. Um calor que entra pelos poros, que seca a boca, que faz a cabeça pesar. Eu estava cansado, não só do dia, mas da vida inteira. Era um cansaço velho, desses que moram nos ossos e não saem nem quando a gente deita. Fazia quase 3 anos que Maria tinha ido embora, levada por uma febre que começou numa segunda-feira e terminou numa quinta, sem dar tempo de nada. Sem dar tempo de eu dizer as coisas que ficaram guardadas. Sem dar tempo de ela me perdoar pelas vezes que cheguei tarde, pelas promessas que não cumpri, pelos silêncios que doeram mais que as palavras. Desde então, eu vivia no automático. Acordava, tomava café preto e forte, ia para o campo, lidava com o gado, consertava cerca, cavava poço, carregava ração, voltava quando o sol se punha, comia alguma coisa fria, fumava olhando o escuro e dormia quando o corpo não aguentava mais ficar acordado. Não era vida, era repetição, era espera. Espera do que eu mesmo não sabia. Naquela tarde, eu vinha pensando em nada. A cabeça vazia, o corpo mole, os olhos fixos na estrada que eu conhecia de cor. Cada curva, cada árvore seca, cada pedra maior. Aquela era a mesma estrada que eu e Maria percorremos juntos tantas vezes. Ela sentada na garupa, os braços ao redor da minha cintura, rindo de alguma bobagem que eu falava só para ouvir a risada dela. Agora eu percorria sozinho, ou quase sozinho. Tinha o Trovão e o Canela. Eram os únicos que ainda me acompanhavam sem cobrar nada em troca. Foi quando senti aquele silêncio. Não tinha passarinho cantando, não tinha cigarra chiando, não tinha vento mexendo nas folhas secas da caatinga. Nada. O mundo tinha parado de respirar. Eu puxei as rédeas sem pensar, e o Trovão diminuiu o passo até parar completamente. O Canela parou também, as orelhas em pé, o focinho farejando o ar, o corpo tenso como se sentisse perigo. E ele sentia. Cachorro tem um instinto que a gente perdeu há muito tempo. Eles sabem quando algo não está certo. Eu olhei ao redor. A estrada seguia reta à minha frente, bordeada de cerca de arame farpado dos 2 lados. Do lado esquerdo, o pasto seco da fazenda onde eu trabalhava, com algumas cabeças de gado espalhadas longe, quase sumindo no horizonte. Do lado direito, mais cerca, mais mato baixo, mais seca. O céu estava limpo, sem nuvem, um azul desbotado que doía nos olhos. Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas não estava normal. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não sabia por quê.
Não via nada de errado, não ouvia nada estranho, mas alguma coisa dentro de mim, alguma coisa antiga e profunda, me dizia para prestar atenção, para não seguir em frente, para parar e olhar direito. Passei a mão no rosto, limpando o suor que escorria. Minha boca estava seca. Peguei a garrafinha de água amarrada na sela e tomei um gole morno que desceu arranhando. O Canela continuava parado, olhando fixo para frente, rosnando baixo, quase sem som. Ele nunca fazia isso. Era um cachorro manso, acostumado com a rotina, nunca se assustava com nada. "Que foi, Canela?" murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Ele não respondeu, claro. Só continuou olhando, continuou tenso. Eu também olhei, forçando a vista, apertando os olhos para enxergar melhor na claridade forte do fim de tarde. A estrada seguia reta, a cerca seguia reta, o pasto seco seguia vazio. Mas então, mais à frente, uns 200 metros talvez, eu vi algo que não deveria estar ali. Um vulto, 2 vultos, perto da cerca, do lado de dentro da fazenda. Meu estômago se apertou. Não era gado. Gado eu reconheceria de longe. Não era animal nenhum que eu conhecesse. Eram figuras humanas, paradas, quietas demais. Toquei de leve o calcanhar no flanco do trovão, e ele avançou devagar, passo a passo, as ferraduras batendo seco na terra dura. O Canela veio junto, colado na minha perna, ainda tenso, ainda atento. Quanto mais eu me aproximava, mais meu coração acelerava. Não era medo. Ainda não. Era outra coisa. Era pressentimento. Era a certeza de que algo muito errado estava acontecendo e que, se eu passasse reto, eu carregaria isso para o resto da vida. A poeira levantava devagar ao redor dos cascos do burro. O sol batia de lado, jogando sombras compridas no chão. O silêncio continuava absoluto. Nem o trovão fazia barulho além do necessário. Era como se até ele soubesse que precisávamos de cuidado. Faltavam uns 100 metros quando consegui enxergar melhor. Uma mulher, amarrada. Meu sangue gelou. Ela estava presa a uma cerca de madeira velha, dessas que ficam no fundo dos pastos, meio esquecidas, usadas mais para dividir áreas do que para segurar gado. As cordas estavam amarradas ao redor do corpo dela, dos braços, apertadas, visivelmente apertadas demais. Ela estava de joelhos, ou quase caída, a cabeça baixa, o cabelo desgrenhado cobrindo o rosto, a roupa suja, rasgada em alguns pontos. Dava para ver, mesmo de longe, que ela estava fraca, muito fraca. E ao lado dela, uma criança. Uma menina pequena, não devia ter mais que 6 ou 7 anos, ajoelhada no chão de terra, puxando as cordas com as mãos, chorando, os soluços quebrando o silêncio que antes era absoluto. Ela puxava, puxava, mas as cordas não cediam. As mãos dela estavam vermelhas, machucadas. Ela estava se cortando na tentativa desesperada de soltar a mãe. Porque era a mãe dela. Tinha que ser. Ninguém lutaria daquele jeito se não fosse. Eu desci do burro, antes mesmo de ele parar completamente. Minhas pernas tremiam, mas não de medo. Era adrenalina, era urgência, era a necessidade de agir, de fazer alguma coisa, de não deixar aquilo continuar acontecendo. O Canela latiu, um latido curto e nervoso, e correu à frente, farejando o chão, circulando as 2 figuras, como se tentasse entender o que estava acontecendo. "Ei!" gritei, a voz saindo rouca, meio presa na garganta. "Ei, moça!" A menina virou a cabeça na minha direção. O rosto dela estava sujo de terra e lágrimas, os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Ela me olhou com uma mistura de medo e esperança, como se não soubesse se eu era salvação ou mais uma ameaça. "Ajuda!" Ela gritou, a voz fina e desesperada. "Por favor, ajuda a minha mãe!" Eu corri, meus passos afundavam na terra seca, levantando poeira. O coração batia tão forte que eu ouvia o pulso martelando nos ouvidos. Quando cheguei perto, a visão ficou ainda pior do que imaginei.
A mulher estava amarrada há horas, talvez desde a manhã, talvez desde a noite anterior. A pele dela estava queimada de sol, vermelha e descascando em alguns pontos. Os lábios rachados, secos, sem cor. Ela respirava, mas era uma respiração fraca, irregular. Os olhos estavam fechados, as pálpebras tremendo de vez em quando. Desidratação. Exaustão. Talvez coisa pior. As cordas estavam apertadas ao redor dos pulsos, dos braços, do peito. Quem tinha feito aquilo não queria machucá-la, queria matá-la, de forma lenta, cruel, deixando o sol e a sede fazerem o trabalho sujo. Quem fez isso? Perguntei para a menina, mas ela só balançou a cabeça, chorando mais ainda. Ele foi embora. Ele amarrou ela e foi embora. Eu tentei soltar, mas não consigo. Eu me ajoelhei na frente da mulher, peguei o rosto dela com cuidado. A pele estava quente demais, febril. Moça, chamei baixo. Moça, olha para mim. Ela não abriu os olhos. Ou não conseguia, ou não tinha mais forças. Eu senti o pulso dela. Fraco, rápido demais. O corpo tentando se manter vivo contra todas as probabilidades. Peguei a faca que sempre carregava na cintura e comecei a cortar as cordas. Não era fácil. Estavam apertadas, enterradas na carne em alguns pontos. Tive que ter cuidado para não machucá-la mais ainda. A menina ficou do meu lado, segurando a mão da mãe, sussurrando coisas que eu não entendia, palavras de conforto que eram mais para ela mesma do que para a mulher desacordada. Quando a última corda se soltou, a mulher desabou para frente. Eu a segurei antes que batesse no chão, acomodando ela com cuidado na terra. Era leve demais. Pesava quase nada. Só pele e osso e desespero. A menina se jogou em cima da mãe, abraçando ela, chorando alto agora, sem segurar mais. Mãe, mãe, acorda, por favor, acorda. Eu peguei a garrafinha de água e molhei os lábios da mulher devagar, deixando pingar aos poucos. Ela reagiu um pouco, a língua se mexendo, tentando pegar a água. Era um bom sinal. Significava que ainda havia luta nela. Ela precisa de médico, falei para a menina. E rápido. Não tem médico aqui perto, ela respondeu entre soluços. A cidade é longe. Eu sabia. A cidade mais próxima ficava a quase 2 horas de estrada de terra. E já estava anoitecendo. Não dava tempo. Eu tinha que fazer alguma coisa ali mesmo, naquele momento, ou ela não sobreviveria à noite. Foi então que ouvi o Canela rosnando. Um rosnado diferente, baixo, contínuo, ameaçador. Virei a cabeça e vi 2 cobras, grandes, cascavéis pelas cores e pelo formato da cabeça, saindo devagar do mato seco na beira da estrada, deslizando sobre a terra quente, se aproximando em silêncio. Elas não estavam curiosas, estavam caçando, e o alvo era a menina. Naquele segundo tudo ficou claro. O silêncio errado, o pressentimento, o aperto no peito. Se eu tivesse passado reto, aquela mulher teria morrido amarrada. E a filha dela não teria saído viva dali. O tempo parou. Já vi cobra antes. Qualquer homem que vive no sertão já viu. Já matei algumas, já espantei outras, já passei perto de mais de uma toca sem saber e saí vivo por sorte. Mas nunca tinha visto 2 cascavéis se aproximando daquele jeito. Devagar, calculadas, com a certeza de quem sabe que a presa não vai escapar. Elas vinham pelo chão seco, os corpos grossos deslizando sem fazer barulho, as escamas refletindo a luz alaranjada do fim de tarde. A cabeça triangular erguida, a língua preta entrando e saindo, sentindo o cheiro de sangue, de suor, de medo. Estavam a uns 10 metros da menina, talvez menos. O Canela se colocou entre elas e nós, o corpo tenso, as patas dianteiras abertas, o pelo eriçado fazendo ele parecer maior do que era. O rosnado saía profundo do peito dele, um aviso claro. Mas cachorro não assusta cascavel. Cascavel não tem medo de nada que não seja maior e mais rápido que ela.
A menina ainda não tinha visto. Estava agarrada à mãe, o rosto enterrado no peito dela, chorando, alheia ao perigo que se aproximava pelas costas. A mulher continuava desacordada, a respiração fraca, o corpo largado no chão como um peso morto. Eu tinha segundos. Talvez nem isso. Minha mão foi direto para a faca na cintura, mas eu sabia que não ia adiantar. Faca serve para muita coisa, mas não serve para enfrentar duas cobras venenosas ao mesmo tempo. Eu precisava de distância, precisava de algo comprido, algo que me desse alcance sem me colocar perto demais das presas. Olhei em volta desesperado. A cerca velha de madeira tinha alguns mourões soltos, apodrecidos pela chuva e pelo tempo. Corri até o mais próximo e arranquei uma tábua com força. A madeira gemeu, rachou, mas saiu. Não era perfeita. Estava cheia de farpas, torta, meio podre numa ponta. Mas era o que eu tinha. As cobras pararam quando me viram me mexer. Avaliaram, mediram, decidiram se valia a pena continuar ou recuar. Eu não dei tempo para elas decidirem. "Menina!" gritei. "Sai daí! Agora!" Ela levantou a cabeça, confusa, o rosto molhado de lágrimas. Viu minha expressão, viu o pau na minha mão, e então virou para trás. O grito dela cortou o ar, um grito agudo, cheio de pânico puro. Ela se jogou para trás, tentando se afastar, mas tropeçou nas próprias pernas e caiu sentada na terra, as mãos arranhando o chão, os olhos arregalados, fixos nas cobras, que agora aceleraram o movimento. Eu avancei. Não pensei. Não calculei. Apenas corri na direção delas, gritando, batendo a tábua de madeira no chão com força, levantando poeira, fazendo barulho, tentando assustar, tentando desviar a atenção. O Canela entendeu e fez a mesma coisa, latindo alto, rosnando, avançando e recuando, provocando, distraindo. A cascavel da direita reagiu primeiro. Enrolou o corpo, ergueu a cabeça mais ainda, abriu a boca mostrando as presas longas e curvas e deu o bote. Eu desviei por instinto, o corpo se jogando para o lado. Senti o vento da passagem dela perto demais do meu braço. A madeira na minha mão desceu com tudo, mas errei. A cobra já tinha recuado, se enrolando de novo, pronta para o próximo ataque. A segunda cobra avançou para o Canela. Ele era rápido, mais rápido que eu, desviou no último segundo e contra-atacou mordendo o ar perto da cauda dela. Não pegou, mas fez ela virar para ele, afastando-se da menina. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia explodir. As mãos suavam, escorregando no cabo improvisado da tábua. O medo estava ali, grande e real, mas havia algo mais forte que ele. Havia a imagem daquela menina caída no chão atrás de mim. Havia a mulher desacordada e indefesa. Havia a certeza absoluta de que, se eu falhasse, elas morreriam. Eu não podia falhar. A cobra da direita veio de novo. Dessa vez, eu estava preparado. Esperei ela esticar o corpo no bote e acertei a madeira bem no meio dela. Ouvi o estalo do impacto. Senti a vibração subindo pelos meus braços. A cobra se contorceu, chiou, um som seco e furioso, e se afastou rapidamente, desaparecendo no mato de onde tinha vindo. Uma a menos. Mas a outra continuava, e essa era maior, mais velha talvez, mais experiente. Não se assustava fácil. Estava entre mim e o Canela, a cabeça virando de um lado para o outro, decidindo qual de nós era a ameaça maior. "Canela, sai!" gritei. "Sai, garoto!" Mas ele não saiu. Cachorro fiel não abandona. Continuou ali, rosnando, provocando, chamando a atenção dela. E funcionou. A cobra se voltou totalmente para ele. Eu aproveitei. Dei a volta por trás, pisando leve, segurando a respiração, a tábua erguida. Tinha que acertar na cabeça. Qualquer outro lugar e ela continuaria perigosa. Eu precisava de precisão. Precisava de sorte. Ela estava concentrada no Canela, a língua entrando e saindo, o corpo enrolado, pronta para o bote. Eu me posicionei, mirei, e desci a madeira com toda a força que tinha. O impacto foi seco, brutal.
A cabeça da cobra bateu no chão com força, a madeira esmagando, afundando. Ela se contorceu violentamente, o corpo chicoteando para todos os lados, batendo nas minhas pernas, me fazendo cambalear. Eu segurei firme, empurrei a madeira com mais força, mantendo ela presa ali até os movimentos diminuírem, até o corpo parar de se mexer, até ter certeza que estava morta. Quando soltei, minhas mãos tremiam descontroladas. As pernas também. Eu caí de joelhos ali mesmo, a respiração vindo em golfadas, o peito subindo e descendo rápido demais. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos, salgado na boca. O Canela veio até mim, lambendo minha mão, choramingando baixo. Eu passei a mão na cabeça dele, ainda tremendo. Bom garoto, consegui dizer. Bom garoto. A menina continuava no chão, abraçada à mãe, olhando para mim com olhos enormes, assustados, como se não acreditasse no que tinha acabado de ver. Como se não acreditasse que estava viva. Eu também não acreditava. Levantei devagar, as pernas bambas, e voltei até elas. A mulher continuava desacordada, mas a respiração parecia um pouco mais forte agora. Ou talvez fosse só impressão minha. Esperança onde não havia. Ela vai ficar bem? A menina perguntou com a voz fina, quebrada. Não sei, respondi, e era a verdade. Mas a gente precisa tirar vocês daqui, agora. Olhei ao redor. O sol estava descendo rápido, jogando as últimas luzes alaranjadas sobre o pasto. Em menos de meia hora estaria escuro. E à noite, o sertão muda. Fica perigoso de jeitos que a cidade grande não imagina. Não só por causa de cobras ou animais, mas por causa do que não se vê, do que espreita, do que espera. Quem quer que tenha amarrado aquela mulher ali sabia disso. Sabia que ela não sobreviveria à noite. Sabia que ninguém passava por aquela estrada depois do escurecer. Foi uma sentença de morte disfarçada de abandono. Peguei a mulher no colo com cuidado. Ela era leve, leve demais, como eu já tinha notado. Só pele e osso. Quanto tempo fazia que não comia direito? Quanto tempo fazia que vivia com medo? Você consegue andar? Perguntei para a menina. Ela acenou que sim, mas quando tentou se levantar, as pernas falharam. Estava fraca também, cansada, assustada demais. Eu não podia carregar as duas. Canela, chamei. Fica com ela. O cachorro entendeu. Sempre entendia. Foi até a menina e ficou ao lado dela, deixando que ela se apoiasse nele para levantar. Aos poucos, ela conseguiu ficar em pé. Eu carreguei a mulher até o trovão. Ele estava parado onde eu tinha deixado, mastigando um capim seco, alheio ao perigo que tinha passado. Subi com dificuldade, acomodando a mulher na minha frente, segurando ela com um braço enquanto segurava as rédeas com o outro. Sobe atrás, falei para a menina. Ela olhou para o burro com medo. Provavelmente nunca tinha montado em um. Vai, insisti. Não tem tempo. Ela obedeceu. Subiu com dificuldade, se agarrando em mim, as mãos pequenas segurando firme na minha camisa. O Canela ficou ao lado, acompanhando. Toquei o calcanhar no trovão e ele começou a andar. Não rápido, não podia ser rápido com tanto peso, com tanto cuidado necessário. Mas andou. Seguiu pela estrada de terra na direção da minha casa. Eu morava sozinho numa casa pequena no fundo da fazenda. 3 cômodos. Uma cozinha que mal usava, um quarto que cheirava vazio, uma sala que vivia no escuro. Era para lá que eu ia. Não tinha outro lugar. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era mais errado. Era só cansado. O tipo de silêncio que vem depois da tempestade, quando o corpo ainda treme, mas o perigo já passou. A menina chorava baixo atrás de mim. Soluços contidos, como se tivesse medo de fazer barulho. Eu não disse nada. Não tinha palavras que ajudassem. Só segurei a mãe dela com mais força e continuei. A casa apareceu no horizonte quando o sol já tinha sumido quase completamente. Uma silhueta escura contra o céu roxo. Não era muito, nunca foi. Mas naquele momento era a salvação.
Parei o trovão na frente. Desci com cuidado, carregando a mulher. A menina desceu também, segurando no canela para não cair. Entra, falei, empurrando a porta com o pé. Dentro cheirava a fechado, a solidão. Há anos sem presença feminina, mas estava limpo. Eu podia não cozinhar, podia não ter motivo para arrumar as coisas, mas sempre mantive tudo limpo. Era o que Maria teria querido. Levei a mulher para o quarto e deitei ela na cama. A única cama da casa. A cama onde eu e Maria dormimos tantas noites. A cama que estava vazia fazia 3 anos. A menina ficou parada na porta, olhando, sem saber o que fazer. "Como é teu nome?" perguntei enquanto cobria a mãe dela com um lençol. "Ana", ela respondeu baixinho. "Ana", repeti. "Eu sou João. E essa aqui é minha casa agora, entendeu? Vocês estão seguras aqui." Ela me olhou com aqueles olhos grandes e assustados, e algo neles me partiu por dentro. Era confiança misturada com desespero. Era a última esperança de alguém que não tinha mais nada. Fui até a cozinha, peguei água fresca do filtro de barro, molhei um pano limpo. Voltei para o quarto e comecei a limpar o rosto da mulher, tirando a sujeira, o suor seco, o sangue de alguns arranhões. Aos poucos, ela começou a voltar. Os olhos se mexeram sob as pálpebras. A respiração ficou mais regular. E então, finalmente, ela abriu os olhos, me olhou sem entender. Olhou ao redor, olhou para a filha e começou a chorar. Não era choro de dor, era choro de alívio. De quem tinha certeza que ia morrer e descobriu que ainda estava viva. Ana correu até ela, se jogou na cama, abraçou a mãe com força. As duas choraram juntas, segurando uma na outra, como se o mundo pudesse separar elas a qualquer momento. Eu saí do quarto. Fechei a porta devagar. Fui até a varanda e sentei no degrau de madeira, acendendo um cigarro de palha com as mãos ainda tremendo. O Canela veio e deitou ao meu lado, a cabeça no meu colo. A noite tinha caído completamente. O céu estava cheio de estrelas. O tipo de céu que só existe longe das cidades, onde a escuridão é total e as luzes do universo conseguem brilhar de verdade. Eu fumei em silêncio, pensando em tudo. Pensando em como a vida muda num segundo. Em como uma escolha simples, a escolha de parar ao invés de passar reto, pode significar a diferença entre vida e morte. Se eu tivesse passado reto, aquela mulher teria morrido amarrada, e a filha dela não teria saído viva dali. Mas eu não passei reto. E agora, sentado ali na varanda da minha casa vazia, ouvindo o choro abafado das duas no quarto, eu sabia que essa escolha tinha cobrado um preço. O preço era que, a partir daquele momento, eu não estava mais sozinho. E não fazia ideia do que fazer com isso. A noite trouxe um frio seco que cortava a pele. Não era um frio forte, desses que faz tremer, mas era suficiente para incomodar depois do calor do dia. Eu continuei sentado na varanda, fumando um cigarro atrás do outro, olhando o escuro que engolia tudo além do pequeno círculo de luz que vinha da lamparina acesa dentro de casa. O choro tinha parado fazia uns 20 minutos. Agora só havia silêncio vindo do quarto. Um silêncio de exaustão, do tipo que vem quando o corpo não aguenta mais ficar acordado, quando até o medo e a dor cedem lugar ao cansaço absoluto. Eu devia entrar, devia verificar se elas estavam bem, mas algo me segurava ali fora. Talvez fosse o peso da responsabilidade que tinha acabado de cair nos meus ombros. Talvez fosse o medo de encarar aquilo que eu tinha trazido para dentro da minha vida. Ou talvez fosse simplesmente porque, pela primeira vez em 3 anos, tinha gente dormindo na minha cama, na cama que era minha e de Maria, e isso mexia com coisas que eu tinha enterrado fundo. O Canela levantou a cabeça do meu colo, as orelhas em pé. Ouvi também passos leves vindo de dentro da casa. A porta rangeu devagar e Ana apareceu, pequena e frágil contra a luz fraca da lamparina. "Seu João?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro.
Pode me chamar só de João, respondi, apagando o cigarro na sola da bota. Que foi? Minha mãe tá com febre. Os olhos dela brilhavam, aguados. Tá queimando. Levantei rápido demais, a cabeça rodando um pouco. Tinha ficado tempo demais sentado, o corpo todo doído da tensão do dia. Entrei na casa, Ana me seguindo de perto, o Canela atrás dela. No quarto, a mulher se mexia inquieta debaixo do lençol, o rosto corado demais, o suor escorrendo das têmporas. Coloquei a mão na testa dela. Estava quente, muito quente. Quanto tempo ela ficou amarrada ali? Perguntei sem tirar os olhos dela. Desde de manhã cedo, Ana respondeu, a voz tremendo. Ele amarrou ela quando o sol estava nascendo e foi embora. Ele quem? Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos, mordendo o lábio inferior. Tinha medo até de falar o nome. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem tinha feito aquilo. Tá bem, falei, colocando a mão no ombro dela. Não precisa falar agora. Fui até a cozinha e peguei uma bacia velha de alumínio, enchi com água fria do filtro, peguei outro pano limpo, dos poucos que eu tinha, e voltei para o quarto. Comecei a passar o pano molhado no rosto da mulher, no pescoço, nos braços. Ela reagiu ao toque da água fria, gemendo baixo, mas não acordou. Isso vai ajudar com a febre? Ana perguntou, sentada na beirada da cama, segurando a mão da mãe. Vai ajudar, respondi, torcendo o pano e molhando de novo. Mas ela precisa de remédio. Precisa de médico. Não tem dinheiro para médico, ela disse, a voz pequena. Eu sei. E eu sabia mesmo. Conhecia aquela realidade. Vivia nela. Amanhã cedo eu dou um jeito. Continuei passando o pano, trocando a água quando esquentava, repetindo o processo. Ana ficou ali, quieta, apenas segurando a mão da mãe, como se esse contato fosse a única coisa que a mantinha inteira. Depois de um tempo, a febre começou a baixar um pouco. Não muito, mas o suficiente para a mulher parar de se mexer tanto, para a respiração ficar mais calma. Era o máximo que eu podia fazer ali, naquele momento, com o que eu tinha. Você comeu alguma coisa hoje? Perguntei para Ana. Ela balançou a cabeça que não. Vem, falei levantando. Vou fazer algo para você. Não quero deixar ela sozinha. Ana protestou. Ela está dormindo. E a gente vai ficar aqui perto. Qualquer coisa você volta correndo. Ela hesitou, mas a fome falou mais alto. Levantou devagar, dando um último olhar para a mãe, e me seguiu até a cozinha. Não tinha muito. Nunca tinha. Mas tinha arroz, feijão, uns ovos. Acendi o fogão a lenha. Coloquei a panela de ferro em cima. O fogo começou a crepitar, jogando sombras dançantes nas paredes descascadas. Ana sentou na cadeira de madeira, pequena demais para ela, os pés balançando sem tocar o chão. Ela olhava tudo ao redor, os olhos curiosos mesmo no meio do cansaço e do medo. Você mora sozinho? Ela perguntou. Moro. Não tem família? Não mais. Ela ficou quieta por um momento processando. Minha mãe diz que todo mundo tem alguém, que ninguém fica sozinho de verdade. Revirei o arroz na panela, deixando ele dourar um pouco antes de colocar a água. Sua mãe tá certa, falei, mas não acreditava muito nisso. Tinha o trovão e o canela, era verdade. Mas não era a mesma coisa. Não enchia o vazio que Maria tinha deixado. Você é casado? Fui. E sua esposa, ela foi embora? De um jeito, sim. Ana não perguntou mais. Talvez tenha percebido na minha voz que aquele assunto doía. Criança tem esse instinto, sabem quando devem parar. Preparei a comida em silêncio. Arroz simples, feijão requentado, 2 ovos fritos na gordura. Coloquei tudo num prato fundo e dei para ela. Ela olhou para a comida como se fosse um banquete. Come devagar, avisei. Se comer rápido demais, vai passar mal. Ela obedeceu, pegando pequenas garfadas, mastigando com cuidado. Mas dava para ver no jeito que ela comia que estava faminta. Faminta de verdade. Quanto tempo fazia que não tinha uma refeição decente?
Fiz um prato para mim também, mais por obrigação do que por vontade. Não tinha fome. O estômago estava fechado desde que vi aquela cena na estrada, mas eu sabia que precisava comer. O corpo precisava de força para o que viria pela frente. Comemos sem falar nada. O único som era o rangido da cadeira quando Ana se mexia, o arrastar do garfo no prato, o Canela deitado aos meus pés, roncando baixinho. Quando ela terminou, limpou o prato com um pedaço de pão velho que encontrei no armário. Depois, bebeu um copo inteiro de água de uma vez só. Obrigada, disse, limpando a boca com as costas da mão. De nada. Ela desceu da cadeira e foi até a porta do quarto, espiando para dentro. A mãe continuava dormindo. Ana voltou. Ficou parada na minha frente, os olhos vermelhos se enchendo de lágrimas de novo. Ela vai ficar boa? A voz quebrou no meio da pergunta. Eu queria dizer que sim. Queria dar certeza, conforto, esperança. Mas aprendi com o tempo que mentira não ajuda ninguém. Só adia a dor. Vou fazer tudo o que eu puder, respondi. Mas não posso prometer. Ana acenou com a cabeça, engolindo o choro. Ela era forte. Mais forte do que qualquer criança deveria precisar ser. Você pode dormir no sofá da sala, falei. Vou ficar no quarto cuidando da sua mãe. Eu quero ficar com ela. Ana, por favor. Ela me olhou com aqueles olhos que já tinham visto coisa demais. Eu preciso ficar perto dela. Como eu ia negar? Como qualquer um ia? Tá bem, mas você deita na cama também. Precisa descansar. Ela concordou. Voltamos para o quarto juntos. Ana se deitou do lado da mãe, se encolhendo pequenininha, a cabeça no mesmo travesseiro. Eu puxei a cadeira de madeira e sentei ao lado da cama, o pano e a bacia de água no colo. A lamparina projetava sombras fracas nas paredes. Lá fora, os grilos começaram a cantar. O vento bateu na janela, fazendo o vidro tremer. Olhei para aquela cena. A mulher febril, a menina dormindo agarrada nela, o quarto que estava vazio, fazia tanto tempo agora cheio de presença, de respiração, de vida. Algo apertou no meu peito. Não era ruim, não era bom, era só estranho, diferente. Como se a casa tivesse acordado de um sono profundo e agora não soubesse mais como ser. Passei a mão no rosto, cansado. Os olhos ardiam de sono, mas eu não ia dormir. Não ainda. Precisava manter a vigília, trocar o pano quando esquentasse, verificar a febre, estar pronto caso piorasse. Foi quando a mulher se mexeu. Os olhos abriram devagar, desfocados, confusos. Ela olhou para o teto, para os lados, até que o olhar pousou em mim. Onde eu tô? A voz saiu rouca, arranhada. Tá na minha casa, respondi baixo para não acordar Ana. Tá segura. Ela tentou sentar, mas o corpo não obedeceu. Caiu de volta no travesseiro, gemendo de dor. Não força, falei, colocando a mão no ombro dela. Você tá fraca, precisa descansar. Ana, ela olhou para o lado, viu a filha dormindo. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela tá bem? Tá. Comeu, bebeu água. Tá descansando. Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelas têmporas. Obrigada, sussurrou. Obrigada por não ter passado reto. Essas palavras me acertaram como um soco. Ela sabia, ela tinha consciência, mesmo desacordada, mesmo quase morta, que alguém poderia ter passado e escolhido não ver. Escolhido não se envolver. Como é seu nome? Perguntei. Laura. Laura, repeti. Eu sou João, e você não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Ela abriu os olhos e me olhou de um jeito que me fez desviar o olhar. Não, disse. Não é verdade. A maioria teria passado reto. Tenho certeza disso. Molhei o pano de novo e passei na testa dela. Você tá com febre. Amanhã cedo eu vou buscar ajuda. Não tem dinheiro para médico, ela disse, igual a filha tinha dito. Eu dou um jeito. Por quê? A pergunta saiu carregada de genuína confusão.
Por que está fazendo isso por nós? Fiquei em silêncio por um tempo, pensando na resposta. Por que mesmo? Porque era o certo, porque não tinha escolha, porque alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que estava adormecida fazia 3 anos, tinha acordado quando vi aquela cena. Porque eu podia, respondi finalmente. E quando a gente pode ajudar e não ajuda, vira outra coisa, vira escolha. Laura fechou os olhos de novo, mas dessa vez havia algo diferente no rosto dela. Não era só alívio, era gratidão. Era o tipo de sentimento que não precisa de palavras para ser entendido. Tá, durma, falei. Amanhã a gente conversa sobre o resto. O resto, ela murmurou, a voz ficando fraca de novo. Ele vai procurar, vai vir atrás. Quem? Mas ela já tinha voltado a dormir. Ou desmaiado. Não dava para saber. Fiquei ali, sentado naquela cadeira dura, passando o pano, trocando a água, vigiando a febre. As horas passaram devagar. A madrugada chegou fria e silenciosa. E enquanto eu cuidava daquelas duas, enquanto mantinha a vigília sobre vidas que não eram minhas, mas que agora dependiam de mim, uma pergunta martelava na minha cabeça. Quem era ele? E quando viria? O galo cantou quando o céu ainda estava escuro, apenas um clarão fraco no horizonte anunciando o dia. Eu não tinha dormido. Passei a noite inteira naquela cadeira, trocando o pano frio na testa de Laura, verificando a respiração dela, afastando os pensamentos ruins que insistiam em voltar. A febre tinha baixado nas primeiras horas da madrugada. Não tinha sumido, mas estava controlada. Laura dormia agora um sono mais tranquilo, menos agitado. Ana continuava encolhida ao lado dela, a mãozinha segurando a blusa da mãe, mesmo dormindo. Me levantei devagar, o corpo reclamando de cada movimento. As costas doíam, o pescoço estava duro, tinha 52 anos, mas naquela manhã me sentia com 80. Saí do quarto sem fazer barulho, fechando a porta com cuidado. O Canela estava deitado no corredor. Levantou a cabeça quando me viu, o rabo batendo no chão de tábua. Bom dia, garoto, murmurei, passando a mão na cabeça dele. Fui até a cozinha. Acendi o fogão, coloquei água para ferver. Café era a primeira necessidade do dia. Sempre foi. Mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias que eu não queria levantar da cama, o café vinha primeiro. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O sol começava a aparecer, tingindo o céu de laranja e rosa. Ia ser um dia quente. Dava para sentir pelo jeito que o ar já estava parado, sem vento, pesado. Precisava ir até a cidade, buscar remédio, talvez convencer o doutor Américo a vir até aqui, mesmo sabendo que ele não fazia visita a quem não podia pagar. Mas eu tinha que tentar. Laura precisava de mais do que pano frio e água. Precisava de antibiótico, de soro, de cuidado médico de verdade. O problema era deixá-las sozinhas. O problema era a frase que Laura tinha dito antes de dormir. Ele vai procurar. Vai vir atrás. Quem quer que fosse esse homem, ele tinha amarrado uma mulher numa cerca e deixado ela para morrer no sol. Isso não era coisa de gente normal. Isso era coisa de gente sem alma. E gente sem alma não desiste fácil. Preparei o café forte, bem forte, do jeito que eu gostava. Tomei a primeira caneca ainda em pé, deixando o líquido quente queimar a garganta, acordar o corpo. Preparei mais, deixei na garrafa térmica velha que Maria tinha comprado anos atrás. Foi quando ouvi o barulho. Passos, vindo do quarto. Me virei rápido, a mão indo instintivamente para a faca na cintura, mas era só Ana parada na porta da cozinha, os olhos inchados de sono, o cabelo todo bagunçado. Bom dia, ela disse baixinho. Soltei o ar que estava segurando. Bom dia. Sua mãe acordou? Não, mas ela está respirando melhor. Ana entrou na cozinha, se arrastando até a cadeira. Posso tomar café? Café é muito forte para criança. Eu sempre tomo. Minha mãe deixa. Suspirei. Não era minha filha. Não cabia a mim decidir essas coisas. Tá bem, mas vou misturar com leite. Peguei o leite que tinha comprado 2 dias atrás, ainda bom,
e misturei com o café numa caneca. Dei para ela junto com um pedaço de pão que sobrou da noite. Ana comeu devagar, os olhos vagando pela cozinha simples. As paredes descascadas, a pia rachada, o fogão a lenha velho, mas bem cuidado. Não era muito, mas era limpo. Era organizado. Era o pouco que eu tinha. Seu João, ela começou hesitante. João, só João. João, ela corrigiu. Você vai entregar a gente? A pergunta me pegou desprevenido. Entregar para quem? Para ele? A voz dela ficou menor ainda. Pro meu pai. Então era isso. O pai dela. O homem que tinha amarrado a própria mulher e deixado para morrer. Não, respondi firme. Não vou entregar vocês para ninguém. Mas e se ele vier aqui? E se ele procurar? Se ele vier, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Ana me olhou com aqueles olhos grandes, querendo acreditar, mas com medo de acreditar. Com medo de confiar e se decepcionar de novo. Ele é ruim, ela disse, a voz tremendo. Muito ruim. Ele batia na minha mãe. Batia muito. Ela tentou ir embora uma vez, mas ele achou a gente. Bateu nela até ela não conseguir mais levantar. Eu fiquei com medo, muito medo. Minha mão apertou a caneca de café com tanta força que pensei que ia quebrar. Por que ela não foi na polícia? Ana riu. Não era uma risada de criança. Era uma risada amarga, velha demais para a idade dela. Polícia não faz nada. Ele conhece todo mundo. Ele é importante, tem dinheiro. Quando a gente foi na delegacia uma vez, o policial riu da cara da minha mãe. Disse que briga de marido e mulher não era problema deles. Fechei os olhos. Conhecia essa história. Tinha visto acontecer com outras mulheres. No sertão, longe da cidade grande, longe dos olhos que fiscalizam, a lei muitas vezes era só uma palavra bonita sem significado real. Ontem de manhã ele chegou bêbado. Ana continuou, as lágrimas começando a cair. Mais bêbado que o normal. E bravo, muito bravo. Disse que a gente era um peso, que não servia para nada. Pegou minha mãe, arrastou ela para fora, amarrou ela na cerca lá longe e foi embora. Eu tentei impedir, mas ele me empurrou. Eu caí e bati a cabeça. Quando acordei, ele já tinha ido e minha mãe estava amarrada. Eu tentei soltar ela, tentei muito, mas não consegui. Ela soluçou, o corpo pequeno tremendo. E aí vieram as cobras. E eu pensei que a gente ia morrer. Eu pensei que era o fim. Me levantei, fui até ela, me ajoelhei na frente da cadeira, coloquei a mão no ombro dela. Mas não foi o fim, falei olhando direto nos olhos dela. Vocês não morreram. Estão aqui, estão vivas. E enquanto estiverem na minha casa, ninguém vai machucar vocês. Entendeu? Ninguém. Ana se jogou para frente, me abraçando com força, o rosto enterrado no meu ombro, chorando tudo que tinha segurado. Eu fiquei ali, sem saber direito o que fazer com as mãos, até que as coloquei nas costas dela, deixando ela chorar, deixando ela tirar para fora tudo que estava preso. O Canela veio e encostou o focinho na perna dela, choramingando baixo, como se entendesse a dor. Ficamos assim por um tempo, até o choro diminuir. Até Ana se afastar, limpando o rosto com a manga da blusa. Desculpa, ela disse. Não precisa pedir desculpa por chorar. Choro é coisa de gente forte, não de gente fraca. Ela deu um sorrisinho pequeno, o primeiro desde que a encontrei. Minha mãe fala a mesma coisa. Então sua mãe é sábia. Ana voltou para a cadeira, bebendo o resto do café com leite. Eu me levantei, os joelhos estalando, sentindo o peso dos anos. Preciso ir até a cidade buscar remédio para sua mãe. Falei, mas não quero deixar vocês sozinhas aqui. A gente fica quietinha, nem faz barulho, prometo. Não é isso. É que... Hesitei. Como explicar para uma criança que o pai dela podia voltar, que podia ser perigoso? É melhor ir com segurança. Foi quando ouvi a voz vindo do quarto. João? Era Laura, acordada. Fui até lá rápido, Ana me seguindo. Laura estava sentada na cama, ou tentando sentar. O rosto ainda pálido, mas os olhos mais focados, mais presentes. Como você está se sentindo?
Perguntei. Fraca, mas melhor. Ela olhou para a filha. Ana, vem aqui. Ana correu e se jogou nos braços da mãe. As duas se abraçaram forte, Laura beijando o topo da cabeça da menina várias vezes, sussurrando palavras que não conseguia ouvir. Quando se soltaram, Laura me olhou. Quanto tempo eu dormi? A noite toda. Você estava com febre alta. E você ficou acordado cuidando de mim. Não era pergunta, era constatação. Alguém tinha que ficar. Obrigada. Ela disse isso olhando direto nos meus olhos, e tinha tanta sinceridade ali que me fez desviar o olhar. Obrigada por tudo. Preciso ir buscar remédio para você, falei, mudando de assunto. Mas não quero deixar vocês sozinhas. O pai da Ana, ele pode voltar? Laura ficou tensa. O rosto fechou. Pode. Ele sempre volta. Sempre acha. Então vocês vêm comigo. Vamos todos juntos. Eu não consigo nem andar direito, ela protestou. Eu carrego você. Não é a primeira vez. Laura olhou para a filha, depois para mim, pensando, calculando riscos, tentando decidir qual era o menor perigo. Tá bem, concordou finalmente. Mas precisamos ir logo, antes que ele acorde. Ele bebe até tarde, mas quando acorda fica pior. Onde ele mora? Na fazenda vizinha, a 2 quilômetros daqui, perto demais. Perto demais para eu ficar tranquilo. Então vamos. Agora. Ajudei Laura a levantar. Ela cambaleou se apoiando em mim, o corpo ainda fraco, mas conseguiu ficar em pé. Conseguiu dar alguns passos. Ana, pega um cobertor, pedi. Vamos precisar. Enquanto Ana buscava, ajudei Laura a caminhar até a sala. Cada passo era uma dificuldade, mas ela aguentou firme. Era forte, mais forte do que o corpo frágil sugeria. Preparei o trovão, colocando uma manta velha sobre a cela para ficar mais confortável. Laura não conseguiria aguentar uma viagem longa do jeito que estava, mas a cidade ficava a menos de 1 hora. Ela ia aguentar. Tinha que aguentar. Ajudei ela a subir. Depois coloquei Ana na frente dela para Laura poder segurar na menina e se apoiar. Eu montei atrás, segurando as rédeas por cima das duas, mantendo todos firmes. Canela, vamos, chamei. O cachorro saiu correndo na frente, animado como sempre quando saía de casa. Toquei o trovão e ele começou a andar. O sol já estava alto, quente demais para a hora da manhã. Ia ser um dia de fogo. Senti Laura se apoiar em mim, o corpo mole de cansaço. Ana segurava nas mãos dela, pequena e silenciosa. A estrada de terra se estendia à frente, vermelha e empoeirada. Passamos pelo lugar onde tinha encontrado elas ontem. A cerca ainda estava lá, as cordas cortadas jogadas no chão. Ninguém disse nada, mas eu senti Laura ficar mais tensa quando passamos ali. Seguimos em silêncio, o barulho dos cascos do trovão na terra seca, o canto distante de algum pássaro, o ofegar do Canela correndo ao lado. Foi quando, virando uma curva, vi algo que fez meu sangue gelar. Um homem, a cavalo, parado no meio da estrada. E pelo jeito que Laura apertou meu braço com força, pelo jeito que Ana começou a tremer, eu soube exatamente quem era. Ele tinha voltado, e não estava sozinho. O tempo parou. Não era só um homem, eram 3. 3 cavalos parados no meio da estrada, bloqueando a passagem. O do meio era maior que os outros, montado num cavalo marrom escuro que bufava impaciente, raspando o casco na terra. O homem em cima dele era grande, ombros largos, chapéu de couro escondendo parte do rosto, mas eu via o suficiente. Via a mandíbula quadrada, a barba por fazer, a boca torcida num meio sorriso que não tinha nada de amigável. Os outros 2 eram menores, mais jovens, provavelmente capangas. Um deles tinha uma espingarda atravessada no colo. O outro tinha a mão pousada no cabo de uma faca presa ao cinto. Laura ficou completamente imóvel contra minhas costas. Nem respirava. Ana começou a chorar baixinho, um chorinho contido de quem aprendeu que fazer barulho piora as coisas. O trovão sentiu a tensão. Parou sem que eu puxasse as rédeas, as orelhas para trás, desconfiado.
O Canela parou também, rosnando baixo, o pelo eriçado. Ora, ora, o homem do meio falou, a voz grossa, já arrastada. Olha só quem eu encontrei. Calculei a distância. Uns 30 metros nos separavam, perto demais para virar e correr, longe demais para passar por eles sem confronto. Seguindo seu caminho seria a melhor escolha, falei, mantendo a voz firme mesmo com o coração batendo descompassado. O homem riu. Foi uma risada feia, sem humor de verdade. Meu caminho? Ele cuspiu no chão. Você tá levando minha mulher e minha filha. Isso é roubo. E eu trato ladrão do jeito que ladrão merece. Não roubei ninguém. Encontrei uma mulher amarrada, quase morta, e a salvei. Isso se chama decência. Decência? Ele tocou o cavalo para frente, diminuindo a distância entre nós. Os outros dois o acompanharam, formando uma linha. Você não sabe de nada, velho. Não sabe com quem tá mexendo. Sei que tô mexendo com um covarde que amarra a mulher e deixa para morrer no sol. O rosto dele ficou vermelho. A mão foi pro cabo do revólver preso na cintura. Cuidado com o que fala. Essas palavras podem ser as últimas. Laura se mexeu atrás de mim. Sua voz saiu fraca, tremendo. Marcos, por favor, deixa a gente ir. Eu não volto mais. Prometo. Vou para longe. Você nunca mais vai ver a gente. Cala a boca! Ele gritou, e o grito fez Ana soltar um grito também, se encolhendo. Você não manda em nada. Você é minha. Sempre foi, sempre vai ser, e ninguém tira o que é meu. Ela não é sua, falei, firme. Ela não é propriedade, é gente. Tem direito de escolher. Marcos me olhou com tanto ódio que quase consegui sentir o calor. E você acha que é quem? O herói? O salvador? Ele deu uma risada curta. Você é só um velho vaqueiro vagabundo que vive sozinho feito cachorro. Achei que tinha morrido faz tempo. Teria sido melhor. Suas palavras doeram, mas não deixei mostrar. Já tinha ouvido coisa pior. Já tinha aguentado dor maior. Não vou entregar elas para você, disse, cada palavra saindo pesada. Pode esquecer. Então, você escolheu o caminho difícil. Marcos fez um sinal com a cabeça. O homem com a espingarda a ergueu, apontando direto para mim. Meu estômago se apertou. Eu tinha uma faca. Só isso. Contra 3 homens armados não era nada, mas eu não ia recuar. Atira em mim e você mata elas também, falei, mantendo a voz calma. A gente está muito perto. O tiro vai atravessar. O homem hesitou. Olhou para Marcos, esperando ordem. Marcos apertou os olhos, pensando. Ele queria me matar. Eu via isso claro no rosto dele, mas ele não queria arriscar acertar a mulher e a filha. Desce do burro, ele ordenou, e deixa elas aí. Você vai embora e eu levo o que é meu. Todo mundo sai vivo. Negócio justo. Não. Não? Ele inclinou a cabeça. Você realmente acha que pode me impedir? Acho que posso tentar. O silêncio que veio depois foi pesado, carregado de violência prestes a explodir. O ar parecia mais quente, mais denso, o sol batia forte nas nossas cabeças. O suor escorria pelas minhas costas. Foi quando o Canela avançou. Ele saiu correndo, latindo alto, direto para o cavalo de Marcos. O animal se assustou, empinou, relinchando. Marcos xingou, puxando as rédeas com força para controlar o cavalo. Seu cachorro maldito! Ele gritou. O capanga com a espingarda mirou no Canela. Meu coração quase parou. Não! Gritei. Mas antes que ele atirasse, Laura se mexeu. Ela pegou uma pedra do chão, que devia estar ali na cela, e jogou com força. A pedra acertou o braço do homem bem na hora que ele ia puxar o gatilho. O tiro saiu, mas foi para cima, pro céu. O barulho do disparo explodiu no ar, ecoando. O trovão se assustou, deu um pulo pro lado. Eu segurei firme, evitando que a gente caísse, protegendo Ana e Laura com o corpo. Canela, volta! Gritei. O cachorro obedeceu, correndo de volta para perto de nós, ainda latindo, ainda ameaçando. Marcos finalmente controlou o cavalo. Estava furioso agora, completamente furioso.
Você acabou de assinar sua sentença de morte, velho. Ele puxou o revólver da cintura. Apontou direto para mim. Não tinha para onde correr. Não tinha como desviar. Eu ia morrer ali, naquela estrada de terra, protegendo duas pessoas que mal conhecia. E, estranhamente, eu aceitei isso, porque pelo menos não ia morrer sozinho. Pelo menos ia morrer fazendo algo que valia a pena. Marcos! Uma voz gritou atrás dele. Todos viramos. Outro cavalo vinha pela estrada, galopando rápido, levantando poeira. Em cima dele, um homem mais velho, magro, de bigode grisalho. Eu reconheci. Era o seu Domingos, dono da fazenda onde eu trabalhava. Marcos abaixou a arma, mas não guardou. Isso não é da sua conta, Domingos, ele rosnou. É sim, seu Domingos disse, parando o cavalo entre nós e Marcos. João trabalha para mim. Você mexe com ele, mexe comigo. Ele roubou minha mulher. Ele salvou uma mulher que você amarrou e deixou para morrer. Isso não é roubo. Isso é humanidade. Algo que você claramente não tem. Marcos cuspiu no chão de novo. Você não sabe de nada. Ela é minha mulher. Tenho direito. Direito? Seu Domingos deu uma risada seca. Direito de matar? Direito de torturar? Que tipo de direito é esse? O direito que eu quiser. Ela me pertence. Ninguém pertence a ninguém, rapaz. E se você não sair da minha frente agora, eu mesmo vou buscar o delegado. Vou contar tudo o que você fez. Vamos ver se seu dinheiro e suas amizades vão te salvar de uma acusação de tentativa de homicídio. Marcos ficou quieto, calculando. Olhou para mim, para seu Domingos, para os capangas dele. Estava em desvantagem agora. 2 contra 3 não parecia bom quando um dos dois era o homem mais respeitado da região. Isso não acabou, ele disse finalmente guardando o revólver. Não acabou nem de longe. Acabou sim, seu Domingos respondeu. E se você aparecer de novo perto dessas mulheres, eu pessoalmente vou garantir que você passe o resto da vida na cadeia. Pode acreditar. Marcos puxou as rédeas com força, virando o cavalo. Os capangas fizeram o mesmo. Eles saíram galopando, a poeira vermelha subindo atrás deles até sumirem na curva da estrada. O silêncio que ficou era quase ensurdecedor depois de tanta tensão. Seu Domingos virou o cavalo para mim. Você tá bem, João? Eu soltei o ar que estava segurando, as mãos tremendo nas rédeas. Tô. Obrigado, seu Domingos. Se não fosse o senhor... Eu vi ele saindo da fazenda dele de manhã cedo com os capangas. Desconfiei. Vim atrás. Ele olhou para Laura e Ana. Essas são as mulheres que você salvou ontem? São. Ele acenou com a cabeça, pensativo. Leva elas para a cidade. Arruma remédio. Depois passa lá em casa. A gente precisa conversar sobre o que fazer. Sim, senhor. Seu Domingos tocou o chapéu numa despedida silenciosa e seguiu pela estrada de volta para a fazenda. Laura estava tremendo atrás de mim. Ana chorava baixinho. Eu só conseguia pensar em como tínhamos chegado perto. Tão perto. Ele vai voltar, Laura sussurrou. Você sabe que vai. Eu sabia. Homem como Marcos não desiste, não aceita a derrota. Ele ia voltar. E da próxima vez, talvez seu Domingos não chegasse a tempo. Mas isso era problema para depois. Agora eu precisava chegar na cidade. Precisava cuidar de Laura. Precisava garantir que elas ficassem vivas pelo menos mais um dia. Toquei o trovão de novo e ele seguiu. O Canela veio ao lado, a língua para fora, ofegante do esforço e do medo. A cidade apareceu no horizonte meia hora depois. Pequena, empoeirada, quente. Mas naquele momento, era o lugar mais bonito que eu podia ver. Porque significava segurança. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por hoje. A cidade parecia menor do que eu lembrava. Talvez fosse porque eu vinha pouco, só quando precisava de algo que não tinha na fazenda. Talvez fosse porque, nos últimos 3 anos, meu mundo tinha encolhido até caber só na rotina da lida, na casa vazia e nas lembranças de Maria. As ruas de terra batida estavam quase desertas naquela hora da manhã. Algumas mulheres varriam as calçadas, outras conversavam em grupos pequenos nas portas das casas.
Crianças brincavam descalças, levantando poeira. O comércio começava a abrir as portas de ferro enferrujadas. Levei o trovão direto para o consultório do Dr. Américo, uma casa pintada de branco que ficava na rua principal, com uma placa de madeira pendurada na varanda. O médico da cidade. O único médico num raio de 150 quilômetros. Desci com cuidado, ajudando Laura a descer também. Ela mal conseguia ficar em pé, se apoiava em mim com todo o peso. Ana desceu sozinha, grudando na mãe assim que tocou o chão. Canela, fica, ordenei, amarrando o trovão no poste em frente. O cachorro se deitou na sombra, a língua para fora, exausto da caminhada no sol. Bati na porta do consultório, ninguém atendeu. Bati de novo, mais forte. Tá fechado. Uma voz feminina gritou lá de dentro. Volta às 2. É urgência, gritei de volta. Tenho uma mulher doente aqui. Ouvi passos, depois a porta se abriu. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque, vestido simples, mas limpo, me olhou com cara de poucos amigos. Era a Dona Raimunda, a enfermeira e esposa do Dr. Américo. João? Ela pareceu surpresa. O que você está fazendo aqui? Preciso do doutor. É urgente. Ela olhou para Laura, viu o estado dela e a expressão mudou. Entra, rápido. Ajudei Laura a entrar. O consultório cheirava a álcool e remédio. Tinha uma maca no meio da sala, alguns armários brancos nas paredes, cartazes velhos sobre doenças e prevenção. Deita ela aqui. Dona Raimunda indicou a maca. Ajudei Laura a se deitar. Ela gemeu baixo, o corpo todo dolorido. Ana ficou do lado, segurando a mão da mãe. Américo! Dona Raimunda chamou. Vem aqui! O doutor Américo apareceu de uma porta dos fundos, ainda de pijama, os óculos tortos no rosto. Era um homem magro, alto, de uns 60 anos, cabelo completamente branco. O que aconteceu? Ele perguntou, vindo até a maca. Ela ficou amarrada no sol o dia todo ontem, lhe expliquei. Desidratada, com febre. Melhorou um pouco durante a noite, mas ainda está fraca. O doutor começou a examinar Laura, checando os olhos, a boca, o pulso. Perguntava coisas que ela respondia com voz fraca. Ana não soltava a mão da mãe, os olhos acompanhando cada movimento do médico. Desidratação severa, ele disse finalmente. Queimaduras de sol. Algumas feridas infectadas nos pulsos, onde as cordas estavam. Ele olhou para mim. Quem fez isso com ela? O marido, respondi, e as palavras saíram amargas. O doutor apertou os lábios, mas não disse nada. Já tinha visto coisa pior. Nesse sertão, todo mundo já tinha. Ela precisa de soro, antibiótico, repouso, ele disse. Vai ficar boa, mas precisa de tempo. Quanto tempo? 1 semana. Talvez 2. 1 semana. 2 semanas. Tempo demais. Marcos não ia esperar tanto. Pode fazer o tratamento na minha casa? Perguntei. O doutor me olhou por cima dos óculos. Pode, mas alguém precisa cuidar dela. Trocar o soro, aplicar os remédios, limpar as feridas. Eu cuido. Você sabe como fazer essas coisas? Não, mas aprendo. Dona Raimunda se aproximou. Eu vou com você, ela disse. Ensino tudo o que precisa saber. Depois venho de 2 em 2 dias para verificar como tá. Olhei para ela, surpreso. O senhor vai cobrar quanto pelo tratamento? Perguntei para o doutor. Ele hesitou. Olhou para Laura, para Ana, para mim. Suspirou. Nada. Dessa vez não cobro nada. Doutor, tem coisas que a gente faz porque é médico. Ele interrompeu. E tem coisas que a gente faz porque é humano. Isso aqui é a segunda opção. Não tinha palavras para agradecer aquilo. Apenas acenei com a cabeça, a garganta apertada. O doutor preparou o soro. Aplicou na veia de Laura com cuidado. Ela fez uma careta de dor, mas não reclamou. Depois, ele limpou as feridas dos pulsos, passou pomada, enfaixou. Ela precisa descansar agora, ele disse. E precisa comer. Caldo de galinha, frutas, coisas leves. O corpo dela está muito fraco.
Vou providenciar. Dona Raimunda preparou uma sacola com remédios, gases, seringas, tudo que eu ia precisar. Explicou cada coisa, como aplicar, quando aplicar, o que fazer se piorasse. Eu prestei atenção em cada palavra, gravando tudo. Não podia errar. A vida de Laura dependia de eu fazer tudo certo. Quando terminamos, já era quase meio-dia. O sol estava no pico, o calor insuportável. Laura tinha dormido durante o tratamento, exausta. Ana tinha se sentado numa cadeira no canto e também caído no sono, a cabeça tombada para o lado. Deixa elas descansarem um pouco antes de voltar, Dona Raimunda disse. O calor está muito forte, não é bom para ela. Não posso ficar muito tempo, respondi. Não é seguro. Por causa do marido? Sim. Ela balançou a cabeça triste. Esses homens, murmurou, acham que podem fazer o que quiser só porque a lei não funciona direito. A lei nunca funcionou direito aqui. Não, nunca funcionou. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, ela tocou meu braço. Você está fazendo a coisa certa, João. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Às vezes, eu me pergunto se realmente tô, confessei. Se não tô só causando mais problema. Salvar uma vida nunca é problema. Lembra disso. Ela foi preparar algo para elas comerem. Eu fiquei ali, olhando Laura dormindo na maca, Ana na cadeira, 2 vidas que agora dependiam de mim. 2 vidas que tinham virado minha responsabilidade no momento que eu decidi parar naquela estrada. Maria costumava dizer que a gente não escolhe as responsabilidades que a vida traz. A gente só escolhe se vai carregá-las ou fugir delas. Ela sempre carregou as dela. Até o fim. Até o último suspiro naquela cama de hospital, segurando minha mão, me fazendo prometer que eu ia continuar vivendo, que eu não ia me enterrar vivo na solidão. Eu tinha quebrado essa promessa. Nos últimos 3 anos, eu não tinha vivido, tinha apenas existido. Respirado, movido o corpo de um lugar para o outro, mas agora, olhando para aquelas 2, algo tinha mudado. Não sabia o quê, não sabia explicar. Só sabia que, pela primeira vez, desde que Maria partiu, eu sentia que tinha um motivo para acordar no dia seguinte. Dona Raimunda voltou com pão, queijo e suco de frutas. Acordou Ana com cuidado, deu comida para ela. A menina comeu devagar, ainda sonolenta. Sua mãe vai ficar boa, Dona Raimunda disse para ela. Logo, logo ela vai estar forte de novo. De verdade? Ana perguntou, os olhos brilhando. De verdade, mas você precisa ajudar, precisa cuidar dela. Consegue fazer isso? Ana acenou que sim, determinada. Sou forte, consigo cuidar da minha mãe. Dona Raimunda sorriu, passando a mão no cabelo da menina. Depois de comerem, acordamos Laura. Ela estava melhor, mais acordada, conseguiu beber um pouco de água sozinha. Ajudei ela a levantar. Vamos voltar para casa, falei. Você precisa de um lugar para se recuperar direito. Sua casa? Ela perguntou. Por enquanto sim, até você melhorar, até a gente decidir o que fazer. Ela me olhou e vi nos olhos dela uma mistura de gratidão e medo. Gratidão por ter alguém ajudando, medo de estar sendo um peso. Você não precisa fazer isso, ela disse baixo. Já fez demais. Sei que não preciso, mas quero. Por quê? A mesma pergunta que ela tinha feito ontem, e eu continuava sem saber a resposta certa. Só sabia que era verdade. Porque quando a gente pode ajudar e não ajuda, a gente vira outra coisa, respondi. E eu não quero virar essa outra coisa. Laura não disse mais nada, apenas aceitou. Dona Raimunda nos acompanhou até a porta, me entregou a sacola de remédios e repetiu as instruções mais uma vez. Qualquer coisa manda alguém me buscar, ela disse, e eu venho amanhã ver como tá. Obrigado, Dona Raimunda. Obrigado de verdade. Ela sorriu, aquele sorriso cansado de quem já viu muita coisa ruim, mas ainda acredita que vale a pena tentar fazer o bem. Ajudei Laura a subir no trovão de novo. Ana subiu depois.
Eu montei por último, acomodando todos. O Canela levantou quando me viu, o rabo abanando. Vamos, garoto. Tocamos de volta pela estrada de terra. O sol começava a descer um pouco, mas o calor continuava forte. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, um azul infinito que doía de olhar. A volta foi silenciosa. Laura se apoiava em mim, a cabeça descansando nas minhas costas. Ana segurava a mãe. O Canela seguia ao lado, ofegante, mas fiel. Quando a casa apareceu no horizonte, senti um aperto no peito. Era uma casa pequena, simples, velha, mas naquele momento, vendo ela ali no meio do sertão seco, com o sol batendo nas paredes descascadas, ela parecia o lugar mais importante do mundo, porque era um refúgio, um lugar seguro, pelo menos por enquanto, pelo menos por hoje. E no sertão, às vezes hoje é tudo que a gente tem. Os dias seguintes passaram numa rotina estranha. Uma rotina que eu não conhecia mais, que tinha esquecido como era. A rotina de ter gente em casa, de acordar e ouvir vozes além da minha, de preparar café para mais de uma pessoa, de sentir a casa respirar de novo. Laura melhorou aos poucos. A febre não voltou depois da primeira noite. As feridas dos pulsos começaram a cicatrizar, deixando marcas que eu sabia que nunca iam sumir completamente. Não as marcas da pele. Essas até sumiam com o tempo. Mas as marcas por dentro, as que ficam na alma, essas não tinham pomada que curasse. Dona Raimunda vinha a cada 2 dias, como tinha prometido. Verificava o soro, trocava as gases, ensinava Ana a ajudar nos cuidados básicos. A menina aprendia rápido, com uma seriedade que não era própria da idade. Tinha virado enfermeira da própria mãe, por necessidade. Eu voltei para o trabalho na fazenda no 3º dia. Não podia ficar sem trabalhar. Tinha contas a pagar, boca para alimentar agora. Seu Domingos não falou nada sobre o confronto na estrada. Apenas acenou quando me viu chegar, como se tudo estivesse normal, e me passou as tarefas do dia. Mas eu sentia os olhares dos outros vaqueiros, as conversas que paravam quando eu chegava perto, os cochichos. Todo mundo sabia. Numa cidade pequena, notícia corre mais rápido que vento em tempo seco. João tinha salvado a mulher do Marcos. João tinha levado ela para casa dele. João tinha virado protetor de mulher fugitiva. Alguns me olhavam com respeito, outros com desconfiança. Alguns poucos com pena, como se eu tivesse assinado minha sentença de morte e ainda não soubesse. Talvez tivesse mesmo. Marcos não tinha aparecido de novo, mas eu sabia que estava por aí, esperando, planejando. Homem como ele não esquece, não perdoa. Ele ia voltar. Era só questão de tempo. Voltava para casa todo fim de tarde com o coração apertado, esperando encontrar a casa vazia, esperando descobrir que ele tinha vindo enquanto eu estava fora. Mas sempre encontrava tudo no lugar. Laura sentada na varanda, mais forte a cada dia. Ana brincando com o Canela no terreiro. A casa cheirando a comida, algo que não acontecia fazia 3 anos. Laura tinha começado a cozinhar assim que conseguiu ficar em pé por mais de 10 minutos. Disse que não conseguia ficar parada, que precisava fazer alguma coisa, retribuir de algum jeito. Eu disse que não precisava, que ela tinha que descansar, mas ela não escutou. Mulher teimosa. A casa mudou. As panelas voltaram a fazer barulho. As roupas lavadas secavam no varal. As janelas ficavam abertas durante o dia, deixando o vento entrar. Tinha vida ali dentro de novo. E isso me assustava, porque eu tinha me acostumado com o vazio. Tinha aprendido a viver nele, a conviver com o silêncio, com a ausência. Agora o vazio estava sendo preenchido e eu não sabia se estava pronto para isso. Numa tarde, cheguei em casa e encontrei Laura na cozinha, fazendo bolo de milho. O cheiro encheu meu peito de uma saudade tão forte que precisei segurar no batente da porta. Maria fazia bolo de milho. Era a especialidade dela. Toda quinta-feira, religiosamente, ela fazia. Dizia que era para adoçar a semana, para ter algo bom no meio dos dias duros.
Laura me viu parado ali e parou o que estava fazendo. Desculpa, ela disse. Eu devia ter perguntado antes de mexer nas suas coisas. Não, respondi, limpando a garganta. Tudo bem. A cozinha é sua também agora. É que Ana pediu. Ela gosta de bolo. Minha mulher fazia bolo de milho, falei, e foi a primeira vez que mencionei Maria para ela. Toda semana. Laura ficou quieta, respeitando o peso daquelas palavras. Ela se foi? Faz 3 anos. Febre. Levou ela em 4 dias. Sinto muito. Eu também. Ficamos em silêncio por um momento. O bolo no forno crepitava baixinho. Você a amava muito, Laura disse. Não era pergunta. Amava. Ainda amo. Acho que sempre vou amar. Ela acenou com a cabeça, entendendo. É difícil, né? Continuar quando a pessoa que a gente ama se vai. É impossível. Mas a gente continua mesmo assim, porque não tem outra escolha. Às vezes eu acho que seria mais fácil ter ido embora com ela. Laura disse baixo. Desistir. Parar de lutar. Por que não desistiu? Ela olhou pela janela, onde Ana brincava com o Canela, rindo, pela primeira vez desde que chegaram ali. Por causa dela. Ela me faz continuar, mesmo quando eu não quero, mesmo quando dói demais. Entendi perfeitamente. Maria tinha me feito prometer que eu ia continuar. E eu tinha continuado, mesmo que do jeito errado, mesmo que só passando os dias ao invés de viver eles. Ana é uma menina forte, comentei. Forte demais para a idade que tem. A voz de Laura ficou amarga. Não era para ser assim. Ela devia estar brincando, indo para a escola, sendo criança, não cuidando de mãe machucada e fugindo de pai violento. Ainda dá tempo dela ser criança de novo, quando tudo isso passar. Laura me olhou com uma expressão cansada. Isso não vai passar, João. Marcos não vai desistir. Ele vai voltar, e quando voltar... Ela não terminou a frase, não precisava. Então a gente se prepara para quando ele voltar. Como? Você é um homem só. Ele tem capangas, tem armas, tem dinheiro para comprar quem quiser. Mas ele não tem o que eu tenho. E o que você tem? Motivo para lutar. As palavras saíram antes que eu pensasse nelas. Mas quando saíram, percebi que eram verdade. Eu tinha um motivo agora. Tinha algo valendo a pena pela primeira vez em 3 anos. Laura abriu a boca para responder, mas foi interrompida por gritos lá fora. João! João! Era Ana. A voz dela tinha pânico. Corri para a porta, Laura atrás de mim. Ana estava no meio do terreiro apontando para a estrada. O Canela latia furioso, o pelo eriçado. Lá na estrada, ainda longe, mas se aproximando, eu vi 2 cavaleiros, vindo devagar, deliberadamente devagar. Meu sangue gelou. Entra na casa, ordenei para Laura. Pega a Ana e tranca tudo. Não sai de lá. João... Agora! Laura correu, pegou Ana pela mão e as duas entraram na casa. Ouvi a tranca da porta se fechando. Eu fiquei ali, parado no terreiro, esperando. A faca na cintura parecia pequena demais, inútil demais. Mas era o que eu tinha. Os cavaleiros se aproximaram. Quando ficaram perto o suficiente, reconheci. Não era Marcos. Era seu Domingos e outro homem que eu não conhecia. Um homem de terno escuro, completamente deslocado ali no meio do sertão. Soltei o ar que estava segurando. Seu Domingos. Cumprimentei quando eles pararam. João. Ele desmontou. Esse aqui é o Dr. Silveira, advogado de Teresina. O homem de terno desceu do cavalo com dificuldade, claramente não acostumado a andar montado. Era mais novo que eu, talvez 40 anos, óculos de armação fina, pasta de couro debaixo do braço. Prazer, ele disse, estendendo a mão. Apertei a mão dele, confuso. O que um advogado está fazendo aqui? Vim ajudar, Dr. Silveira respondeu. Seu Domingos me contou a situação. Quero representar a senhora Laura num processo de separação e medida protetiva contra o marido. Olhei para seu Domingos. O senhor fez isso? Fiz.
Esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo. Não enquanto eu puder fazer algo a respeito. Mas advogado custa dinheiro. Muito dinheiro. Não se preocupe com isso. Seu Domingos disse. Já está acertado. Eu não posso aceitar. Pode e vai. Não estou pedindo permissão. Ele falou firme, mas com gentileza. Você fez a coisa certa, João. Salvou aquelas mulheres. Agora deixa eu fazer minha parte. Não tinha palavras. Apenas acenei com a cabeça, a garganta apertada. Posso falar com ela? Doutor Silveira perguntou. Pode, mas ela está assustada. Achamos que vocês eram outras pessoas. Entendo. Fui até a porta e bati. Laura, pode abrir. É o seu Domingos. Ele trouxe alguém para ajudar. A porta abriu devagar. Laura apareceu, pálida. Ana, atrás dela. Senhora Laura? Doutor Silveira se aproximou. Meu nome é Antônio Silveira. Sou advogado. Vim aqui para oferecer ajuda. Se a senhora quiser, podemos começar um processo legal contra seu marido. Separação, guarda da criança, medida protetiva. Tudo que for necessário para garantir que ele não chegue perto de vocês nunca mais. Laura olhou para ele como se estivesse vendo um milagre. Mas eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Não precisa. Esse caso é pro bono. De graça. Ele sorriu. Faço isso porque quero, porque acredito que é justo. Laura começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio, de esperança, de quem tinha vivido tanto tempo sem ela que esqueceu como era sentir. Obrigada, ela conseguiu dizer entre soluços. Obrigada. Sentamos todos na varanda. Doutor Silveira abriu a pasta, tirou papéis, começou a fazer perguntas. Laura respondeu tudo. Contou a história completa. Os anos de abusos, as tentativas de fugir, a violência que só piorava. O dia que Marcos a amarrou e deixou para morrer. Eu ouvia tudo em silêncio, sentindo raiva crescer no peito. Raiva de Marcos. Raiva de um sistema que deixava isso acontecer. Raiva de mim mesmo por não ter feito mais, por não ter agido antes. Quando terminaram, o sol já estava se pondo. O céu tinha ficado alaranjado, depois roxo. Agora escurecia rápido. Vou precisar de alguns dias para preparar tudo, Dr. Silveira disse, guardando os papéis. Mas assim que estiver pronto, a gente entra com o processo. E eu vou pessoalmente garantir que seja levado a sério. E se Marcos tentar alguma coisa antes disso? Perguntei. Ele não vai. Seu Domingos respondeu. Já dei meu recado. Deixei claro que se ele aparecer por aqui de novo, vai ter consequências. Homem como ele não liga para consequências, mas liga para a reputação. E eu posso destruir a reputação dele. Tenho contatos, tenho influência. Ele sabe disso. Queria acreditar. Queria achar que era assim tão simples. Mas conhecia homens como Marcos. Conhecia a violência que carregavam dentro. E violência não respeita ameaças. Depois que eles foram embora, depois que a noite caiu completamente e as estrelas apareceram no céu, eu fiquei sentado na varanda, fumando. Laura veio e sentou do meu lado. Você acredita que pode dar certo? Ela perguntou. Todo esse processo legal? Quero acreditar. Mas não acredita. Não sei. Soprei a fumaça. Lei é uma coisa. Realidade é outra. Então o que a gente faz? A gente continua, um dia de cada vez, e fica preparado para quando a realidade bater na porta. Laura ficou quieta, olhando as estrelas. Depois, hesitante, ela colocou a mão por cima da minha. Obrigada, João, por tudo. Olhei para a mão dela em cima da minha, pequena, calejada pelo trabalho, marcada por cordas que tinham apertado demais. E pela primeira vez em 3 anos, eu não retirei a mão. Apenas deixei ficar. Porque às vezes, no meio do sertão seco e duro, a gente precisa de um toque humano para lembrar que ainda está vivo. A semana seguinte trouxe uma calmaria enganosa. Aquele tipo de silêncio que vem antes da tempestade, quando o ar fica pesado
e os animais se escondem porque sabem que algo está vindo. Dr. Silveira tinha voltado 2 dias depois com os papéis prontos. Laura assinou tudo com mãos trêmulas, cada assinatura parecendo um passo em direção a uma liberdade que ela ainda não acreditava totalmente ser possível. O processo de separação tinha sido protocolado, a medida protetiva também. No papel, Marcos estava proibido de se aproximar dela e de Ana. No papel, tudo estava resolvido. Mas papel não para bala. Papel não segura homem movido por raiva e orgulho ferido. Eu continuava trabalhando na fazenda, mas voltava correndo todo fim de tarde. Às vezes nem esperava o sol se pôr completamente. Inventava desculpa, dizia que tinha algo para resolver em casa, e seu Domingos sempre concordava com um aceno de cabeça que dizia que ele entendia perfeitamente. A casa tinha mudado tanto que às vezes eu parava na porta antes de entrar, só observando. Laura tinha arrumado tudo. As cortinas velhas que Maria tinha feito e que eu nunca tive coragem de lavar estavam limpas de novo, balançando na brisa da tarde. O chão de tábua brilhava de tão esfregado. Tinha flores no vaso que ficava na mesinha da sala, flores do campo que Ana saía para colher toda manhã. E tinha cheiro de comida, sempre. Toda tarde, quando eu chegava, tinha panela no fogo, tinha o cheiro de tempero no ar. Tinha vida acontecendo dentro daquelas paredes que tinham ficado mortas por tanto tempo. Laura cozinhava porque precisava fazer alguma coisa com as mãos, com a mente. Cozinhava porque era a forma dela de agradecer sem precisar usar palavras que ainda saíam difíceis. Fazia arroz, feijão, carne quando eu trazia da cidade, bolo, pão, coisas que eu tinha esquecido o gosto. Ana tinha começado a sorrir mais. Não muito, não ainda. Mas às vezes, quando brincava com o Canela, quando ajudava a mãe na cozinha, quando contava alguma história que inventava, um sorriso escapava. Pequeno, tímido, mas verdadeiro. E cada vez que eu via aquele sorriso, algo apertava no meu peito de um jeito que não era ruim. Numa tarde, cheguei e encontrei Ana sentada no degrau da varanda, com um caderno velho no colo, um lápis na mão. Ela desenhava alguma coisa com a língua entre os dentes, concentrada. "O que você está fazendo?" perguntei, desmontando do trovão. "Desenhando." Ela respondeu sem levantar os olhos. "Minha mãe disse que eu preciso voltar a estudar logo. Mas enquanto não volto, ela mandou eu treinar escrita e desenho. Me aproximei para ver. Era um desenho simples, feito com traços infantis, mas bonito. Uma casa, um cavalo, um cachorro e 3 figuras humanas, uma mulher, uma criança e um homem de chapéu. Ficou bonito, comentei. "É aqui," ela disse. "Nossa casa. Você, eu e minha mãe. E o Canela e o Trovão. Nossa casa." As palavras me acertaram forte. Quando tinha virado nossa casa, quando tinha deixado de ser só minha e tinha se tornado de todos nós. "Posso guardar esse desenho?" perguntei. Ana me olhou surpresa. "Sério? Sério? Vou colocar na parede da sala." O sorriso dela se abriu, enorme, iluminando o rosto inteiro. Ela arrancou a folha do caderno com cuidado e me entregou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Entrei na casa e preguei o desenho na parede com um prego pequeno. Laura estava na cozinha, mexendo uma panela. Ela viu o que eu estava fazendo e sorriu também. "Ela gostou muito de você deixar ela guardar aqui," Laura disse. "Não para de falar. É só um desenho." "Não é só um desenho. É o primeiro desenho que ela faz desde tudo que aconteceu." Laura parou de mexer a panela e me olhou. "Ela está voltando a ser criança de novo, por causa de você, por causa desse lugar. Não fiz nada demais. Fez tudo." Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. "Você nos deu um lugar seguro. Nos deu esperança. Isso é tudo." Fiquei sem saber o que dizer. Nunca fui bom com palavras, especialmente palavras sobre sentimentos. Então apenas acenei com a cabeça
e fui me sentar na cadeira para tirar as botas. Laura voltou para a cozinha, mas antes disse mais uma coisa. João, eu sei que a gente está incomodando, sei que você está acostumado a viver sozinho, a ter seu espaço, mas obrigada por deixar a gente ficar. Obrigada por não desistir de nós. Não desisto fácil, respondi. E era verdade. Eu tinha aprendido com Maria a não desistir das coisas importantes. E de algum jeito, sem eu perceber quando, aquelas duas tinham se tornado importantes. Naquela noite, depois do jantar, ficamos todos sentados na varanda. Eu fumando, Laura tricotando alguma coisa com linha velha que tinha encontrado no armário, Ana deitada no colo da mãe, olhando as estrelas. O céu estava particularmente bonito. Sem lua, então, as estrelas brilhavam com tudo. Milhares delas. A Via Láctea atravessando o céu como um rio de luz. O tipo de céu que faz a gente se sentir pequeno e grande ao mesmo tempo. João, Ana disse de repente, você acha que meu pai desistiu de procurar a gente? A pergunta cortou o silêncio como uma faca. Laura parou de tricotar. Eu parei de fumar. Não sei, respondi, porque nunca menti para a criança e não ia começar agora. Eu tenho medo que ele volte, ela confessou, a voz pequena. Tenho medo que ele leve a gente embora. Laura a puxou mais para perto, beijando o topo da cabeça dela. Ele não vai levar, Laura disse, mas a voz dela tremia um pouco. O advogado disse que tem medida protetiva, ele não pode chegar perto. Mas e se ele não ligar para isso? Ana insistiu. E se ele vier mesmo assim? Olhei para mãe e filha abraçadas ali na varanda, duas figuras frágeis contra a imensidão do sertão escuro. E tomei uma decisão. Se ele vier, falei devagar, cada palavra pesada, ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. E eu não caio fácil. Ana me olhou com aqueles olhos grandes que já tinham visto coisa demais. Você promete? Prometo. Ela pensou por um momento, depois acenou com a cabeça, aceitando minha palavra. E eu senti o peso daquela promessa cair nos meus ombros como um saco de pedra, mas era um peso que eu estava disposto a carregar. A noite seguiu tranquila. Ana acabou dormindo ali mesmo no colo da mãe. Laura a carregou para dentro, deitou ela na cama do quarto. Eu tinha começado a dormir no sofá da sala desde que elas chegaram, cedendo o único quarto para elas. Não era confortável, mas não me importava. Laura voltou para a varanda, sentou na cadeira ao meu lado. Não devia ter prometido para ela, disse baixo. Por quê? Porque promessas assim são perigosas, e se você não conseguir cumprir, vou conseguir. João, ela suspirou. Você é um homem bom, mas Marcos ele é outra coisa. Ele não tem limites, não tem linha que não vai cruzar. Eu também não, não quando se trata de proteger quem eu me importo. As palavras saíram antes que eu pensasse nelas. Proteger quem eu me importo. Quando tinha começado a me importar? Quando aquelas duas tinham passado de responsabilidade para algo mais? Laura me olhou e na luz fraca que vinha da lamparina dentro de casa, vi seus olhos brilhando. Você se importa com a gente? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Me importo, admiti, e foi a primeira vez que disse em voz alta. Não sei quando começou, mas me importo. Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão e segurou a minha de novo, como tinha feito alguns dias atrás, mas dessa vez ficou mais tempo. Dessa vez eu senti o calor dela, a textura das calosidades nos dedos, o pulso batendo no pulso. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Podiam ter sido minutos, podiam ter sido horas. O tempo no sertão funciona diferente à noite, se estica e se encolhe conforme a necessidade. Foi quando o Canela começou a rosnar. Não era um rosnado brincalhão. Era um rosnado de aviso, baixo e contínuo. Ele estava do outro lado do terreiro, virado para a estrada, o corpo tenso, as orelhas em pé. Soltei a mão de Laura e me levantei. Peguei a lamparina e caminhei até a beirada da varanda, tentando enxergar através da escuridão.
O que foi? Laura sussurrou atrás de mim, tensa. Não sei. O Canela continuava rosnando. Agora latia também, curto e urgente. Ele nunca fazia isso sem motivo. Então eu ouvi. Cascos de cavalo. Distantes ainda, mas se aproximando. Mais de um cavalo. Vários. Meu coração disparou. Entra na casa. Ordenei para Laura. Agora. João. Agora! Ela obedeceu, correndo para dentro. Ouvi a porta se trancar. Ouvi ela acordando Ana, sussurrando para a menina ficar quieta. Apaguei a lamparina. A escuridão completa caiu sobre o terreiro. Meus olhos levaram alguns segundos para se acostumar, mas quando acostumaram, consegui ver as sombras se movendo na estrada. 5 cavaleiros, talvez 6. Difícil saber com certeza no escuro. Vieram devagar, deliberadamente. Queriam que eu soubesse que estavam chegando. Queriam que eu sentisse o medo. Entrei na casa rápido, mas sem fazer barulho. Peguei a espingarda velha que ficava pendurada na parede. Era de Maria, tinha sido do pai dela. Não usava fazia anos, mas sempre mantive limpa, sempre mantive carregada, porque no sertão nunca se sabe. Voltei para a varanda. Os cavaleiros tinham parado a uns 50 metros da casa. Silhuetas escuras contra o céu estrelado. João! Uma voz gritou. Era Marcos. Reconheci na hora. Sei que tá aí, sei que tá com elas. Não respondi. Apenas segurei firme a espingarda. Sou homem razoável, ele continuou. Ouvi a bebida arrastando nas palavras. Estava bêbado, pior ainda. Vou fazer uma proposta. Entrega minha mulher e minha filha e a gente esquece tudo o que aconteceu. Ninguém se machuca. Vai embora, Marcos, gritei de volta. Você está violando uma medida protetiva. Pode ser preso. Ele riu. Foi uma risada alta, sem humor, quase histérica. Medida protetiva? Medida protetiva? Ele cuspiu as palavras. Você acha que eu ligo para papel assinado? Você acha que algum juiz de cidade grande vai mudar o que acontece aqui? O seu Domingos falou com você. Ele deixou claro. Foda-se o Domingos! Marcos gritou. Ele não manda em mim! Ninguém manda em mim! Aquela mulher é minha! Sempre foi, sempre vai ser! E você? Você é só um velho que não sabe quando morrer. Ele fez um sinal. Os cavaleiros começaram a se mover, se espalhando, cercando a casa. Minha boca ficou seca. Eram muitos. Eu era um só, com uma espingarda velha e 2 cartuchos na câmara. Laura! Marcos gritou agora. Sai daqui essa porra de casa! Sai agora ou eu boto fogo nessa merda toda! Ouvi movimento dentro da casa. Passos correndo. A porta se abrindo. Não! Gritei. Mas era tarde. Laura saiu, parada na soleira da porta, iluminada pela lamparina que ela segurava. Ana estava atrás dela, chorando. Marcos. Laura disse a voz surpreendentemente firme. Vai embora. Eu não volto. Nunca mais. Pode me matar se quiser, mas eu não volto. Matar? Marcos desmontou do cavalo, cambaleando um pouco. Eu não quero matar você, mulher. Eu quero você em casa, onde você pertence. Eu não pertenço a você. Nunca pertenci. Mentira! Ele avançou alguns passos. Eu levantei a espingarda. Ele parou. Casamos na igreja. Você prometeu. Prometi amar e respeitar. Você prometeu a mesma coisa e quebrou essa promessa toda vez que levantou a mão para mim. Eu só queria que você fosse melhor, mais obediente. Era para seu bem. Era para o seu bem. Laura gritou de volta, e foi a primeira vez que ouvi ela gritar. Tudo sempre foi para o seu bem, sua raiva, seu orgulho, seu controle. Eu era só o saco de pancada. Eu e Ana. Não fala assim da menina. Marcos deu mais um passo. Eu levantei mais a espingarda. Para aí, avisei. Mais um passo e eu atiro. Ele me olhou, avaliando, calculando se eu teria coragem. Eu tinha, e ele viu isso nos meus olhos. Você vai atirar em mim por causa dela? Ele perguntou incrédulo. Uma mulher que nem é sua. Vou atirar em você porque você está invadindo minha propriedade.
ameaçando gente que está sob minha proteção. E porque eu prometi que você não ia machucar elas de novo. Promessas, ele cuspiu. Todo mundo faz promessas, ninguém cumpre. Eu cumpro as minhas. Ficamos assim parados, medindo um ao outro. O vento soprou, levantando poeira. O Canela continuava latindo, rosnando. Os outros cavaleiros se mexiam inquietos nos cavalos, esperando ordem. Última chance, Marcos disse. Entrega elas, ou todo mundo aqui morre. Não. Ele abriu um sorriso torto, sem alegria. Então que seja. Ele fez o sinal. Tudo aconteceu rápido demais. Os cavaleiros avançaram, eu atirei. O primeiro cartucho pegou um deles no ombro, derrubando ele do cavalo. O segundo cartucho errou. Não tinha mais munição. Marcos correu em direção a Laura. Ela gritou. Ana gritou. Eu larguei a espingarda e corri também. Mas ele era mais rápido. Ele agarrou Laura pelo braço, puxando ela com força. Ela lutou, arranhando o rosto dele, chutando, mordendo. Ana se jogou nas pernas dele, tentando derrubar. Eu cheguei e acertei um soco na cara de Marcos. Ele soltou Laura, cambaleou para trás. Acertei outro e outro. Anos de raiva, de frustração, de dor saindo pelos punhos. Ele caiu no chão. Eu caí em cima dele, batendo, batendo, sem parar. Ouvi alguém gritando. Não sabia se era ele ou eu. Então senti algo duro me acertar nas costas. Caí para o lado, a dor explodindo. Um dos capangas tinha me acertado com um pedaço de pau. Tentei levantar, mas ele acertou de novo. Minha visão escureceu nas beiradas. Ouvi Laura gritando meu nome. Ouvi Ana chorando. Ouvi o Canela latindo furioso. E então ouvi outra coisa. Tiros. Vários tiros. Mas não eram para mim. Abri os olhos, a visão embaçada. Vi vultos chegando a cavalo. Muitos vultos. Ouvi vozes conhecidas. Era Seu Domingos. E ele tinha trazido a metade dos vaqueiros da fazenda. Solta ele! Seu Domingos gritou. Agora! O capanga que tinha me batido largou o pau e recuou. Os outros cavaleiros de Marcos fizeram o mesmo, as mãos levantadas. Seu Domingos desmontou e veio até mim. Me ajudou a sentar. Você tá bem? Tô vivo, consegui dizer, ainda tonto. Marcos estava se levantando também, o rosto sangrando onde eu tinha acertado. Ele olhou ao redor, viu que estava cercado, que tinha perdido. Isso não acaba aqui, ele disse, cuspindo sangue. Não acaba nunca. Acaba agora, Seu Domingos respondeu, a voz dura como pedra. Você violou uma medida protetiva. Invadiu propriedade privada, agrediu pessoas, tem testemunha demais aqui para você se safar dessa. Você acha que eu ligo? Você acha que algum deles vai ter coragem de testemunhar contra mim? Eu vou, disse um dos vaqueiros. Eu também, disse outro. E eu, disse mais um. Um por um, todos os vaqueiros presentes se manifestaram. Não tinham medo, não iam se calar. Marcos olhou ao redor, vendo sua influência, seu poder, se esvaindo. E pela primeira vez, vi algo nos olhos dele que não era raiva, era medo. Leva ele, Seu Domingos ordenou para os vaqueiros. Leva para o delegado e fica lá até ter certeza que ele foi preso. 4 homens pegaram Marcos, mesmo ele tentando resistir. Colocaram ele num cavalo, amarraram as mãos. Os capangas dele já tinham fugido, sumindo na escuridão. Antes de levarem Marcos embora, ele olhou para Laura uma última vez. Você vai se arrepender, ele disse. Não, Laura respondeu, a voz firme, sem tremer. Pela primeira vez na vida, eu não vou me arrepender de nada. E foi a coisa mais forte que eu já ouvi alguém dizer. Levaram Marcos embora. O barulho dos cascos dos cavalos foi sumindo na distância até desaparecer completamente. O silêncio que ficou era diferente. Não era o silêncio errado do começo. Não era o silêncio pesado de antes da tempestade. Era o silêncio depois. O silêncio de quando a guerra acaba e a gente ainda está vivo. Laura veio até mim,
Ana agarrada nela. Se ajoelhou onde eu estava sentado no chão. Você tá machucado, ela disse, tocando meu rosto com cuidado. Já passei por pior. Você quase morreu por nós. Quase. Mas não morri. Tentei sorrir, mas doeu. Sou difícil de matar. Ela começou a chorar. Não de medo, não de tristeza. Era outro tipo de choro. De alívio, talvez. De libertação. Ana se soltou da mãe e me abraçou. Forte. Com aquela força que só criança tem, que vem de um lugar puro e verdadeiro. Obrigada por cumprir sua promessa. Ela sussurrou no meu ouvido. E naquele momento, sentado no chão batido do terreiro, com as costas doendo, o rosto sangrando, mas com aquelas duas me abraçando, eu entendi uma coisa. Eu tinha passado 3 anos apenas existindo. Respirando, mas não vivendo. Caminhando, mas não indo a lugar nenhum. Mas naquele dia, naquela estrada, quando parei ao invés de passar reto, eu tinha feito uma escolha. A escolha de viver de novo. E viver dói. Viver assusta. Viver exige coragem. Mas viver também vale a pena. Principalmente quando a gente não vive sozinho. 3 meses depois, Laura recebeu o papel oficial da separação. Marcos estava preso, aguardando julgamento por tentativa de homicídio, invasão e violação de medida protetiva. Seu Domingos tinha usado toda a sua influência para garantir que o processo andasse rápido e justo. Ana voltou para a escola. Todo dia de manhã, ela subia no trovão comigo e eu a levava até a cidade, deixando ela na porta antes de ir para Lida. Todo fim de tarde, buscava ela de volta. Ela sempre vinha contando histórias, mostrando desenhos, rindo de coisas que eu não entendia, mas fingia entender só para ver ela feliz. Laura ficou. Não porque precisava. O advogado tinha conseguido uma pequena indenização, o suficiente para ela recomeçar em outro lugar se quisesse. Mas ela escolheu ficar, e eu escolhi deixar ela ficar. Não era amor, ainda não. Era cedo demais. As feridas ainda estavam cicatrizando. O fantasma de Maria ainda morava comigo e sempre moraria. Mas era companheirismo. Era respeito. Era a construção devagar de algo novo em cima das ruínas de algo velho. E no sertão, onde as coisas crescem devagar e com dificuldade, isso já era muito. Uma noite, sentados na varanda, como sempre fazíamos, Laura me perguntou: você se arrepende de ter parado naquele dia? Pensei na pergunta. Pensei em tudo que tinha acontecido. O perigo, a dor, a mudança completa que minha vida tinha tomado. Não, respondi. Se eu tivesse passado reto, você teria morrido amarrada e Ana não teria saído viva dali. Essa é uma verdade que me acompanha. E eu escolho carregar essa verdade com orgulho. Não com arrependimento. Ela sorriu. E naquele sorriso, eu vi tudo que precisava ver. Esperança, recomeço, vida. E pela primeira vez em 3 anos, quando olhei para o futuro, não vi só vazio. Vi possibilidades. E no sertão, possibilidade é tudo que a gente precisa para continuar.